Crítica e Profecia, Filosofia da Religião em Dostoiévski, editora 34, O Homem Insuficiente, da EDUSP, O Conhecimento na Desgraça, também da EDUSP, e Do Pensamento no Deserto, Ensaios de Filosofia, Teologia e Literatura, também da EDUSP. Como você sabe, o programa é gravado e após a exposição o convidado responderá às questões colocadas pelo público. Por esse motivo, os interessados deverão procurar as nossas recepcionistas. Pedimos também, por favor, que desliguem os seus celulares, agora, desde já, e sem mais, vamos chamar ao palco Luiz Felipe Pondé para dar início à palestra. Vamos recebê-lo calorosamente. Boa noite. Bom, está muito alto? Não, tá bom. Eu vou, então, hoje conversar com vocês aqui sobre esse tema que foi pensado um pouco em conjunto, o que seria os fantasmas da perfeição. Então, eu agradeço a visita de vocês a nós hoje e também aos próximos que eu vou falar o que os meus colegas de módulo, o que eu preparei para vocês nas 3 próximas quartas-feiras, né? E que a conversa vai sempre circular ao redor dessa intuição, que é um pouco assim, nós vamos falar, de certa forma, mal da utopia, que é uma coisa que normalmente eu gosto de fazer, assim, tenho esse hábito, né? Eu acho esse negócio de utopia muito chato. Então, dentro de um cenário da crise geral, daquela conversa toda sobre crise que aconteceu a partir do segundo semestre de 2008, então surgiu a ideia de pensar um pouco assim o que seriam opções a, de repente, pessoas assim um tanto entristecidas porque as utopias morreram. Mas tem uma coisa específica importante na nossa conversa ao longo do módulo inteiro, tanto hoje quanto com os meus colegas, que nós não estamos falando aqui das utopias políticas, que é o que normalmente mais se pensa, apesar de que também elas mereceram um enterro glorioso. Mas nós não vamos falar de utopias políticas aqui, nem eu, nem os meus colegas. O módulo é mais pensado, essa ideia de fantasmas da perfeição, é mais pensado em relação a coisas miúdas, né? Utopias pessoais. Um pouco mais na linha do que seria utopias privadas do sujeito, da subjetividade. E aí, nesse sentido, eu abro a nossa conversa de hoje com esse tema da clínica do trágico, porque a ideia de tragédia, então, ela vai percorrer o módulo inteiro, tanto hoje quanto nos próximos encontros. Ela percorre o módulo inteiro como uma espécie assim de arco ou de guarda-chuva, como uma espécie assim de opção à utopia. E é uma opção que, bom, quando a gente fala em tragédia, vem à tona uma ideia do tipo, bom, você está falando então que a desgraça é uma opção à utopia, né? Desgraça e tragédia não é exatamente a mesma coisa. Então, a minha ideia hoje, nesse primeiro encontro do módulo, é falar um pouco o que seria exatamente o trágico como opção à utopia e ver que tragédia não é identificado ou igual à utopia. E tem uma outra coisa que a gente sabe que a cultura ocidental, ela está fincada em alguns pilares, né? Seja a tradição judaica e cristã, seja a própria tradição grega e a filosofia, e também a tradição literária e religiosa grega, que é mais especificamente a tragédia enquanto tal. Então, o trágico é alguma coisa que sempre fala muito forte ao ser humano. Talvez pelo fato de que a gente encontra com o trágico o tempo inteiro. Talvez pelo fato de que a gente encontra o trágico no espelho, né? Talvez porque a gente encontra o trágico, inevitavelmente, em algum momento da vida, ele vai cruzar seu caminho várias vezes. Então, sempre meio que fala fundo, assim, meio que ao coração. Mas deixa eu falar um pouco sobre o que serão os próximos cafés dentro do módulo, daí eu volto para o meu tema. Bom, vocês vão encontrar com o Leandro Carnal, que é um amigo e colega meu, professor da Unicamp, historiador, e ele vai... Obrigado. Outra cor, mas tudo bem.
branco, água. Mas assim, ele vai falar com vocês sobre o que seria uma espécie assim de utopia da liberdade e utopia da juventude. O que é a utopia da liberdade e da juventude? É a ideia de que se a gente fosse totalmente livre, não tivesse nenhum constrangimento. Sabe aquela ideia que eu acho um pouco boba, assim, se você faz tudo o que você quer, você é feliz? Né? Então, essa liberdade é um pouco essa liberdade do desejo. Então, a utopia de que se você realiza o seu desejo plenamente, se você é livre o tempo inteiro, então a vida vai dar certo. Quando que essa utopia começa a ter problema? Quando você percebe que, às vezes, as coisas não dão certo exatamente porque você faz o tudo o tempo inteiro que você quer. Né? Então, você tem um outro tipo de experiência diferente daqueles que idealizam uma vida em que você faz tudo o que quer e, por isso, seria uma vida plena. Na realidade, a gente está partindo do pressuposto o tempo inteiro que a ideia de vida plena não existe. Né? Essa é exatamente onde estaria ancorada a utopia. E o Karnal também ele vai falar tanto dessa utopia da liberdade, quanto associada a ela, que seria o controle pleno do corpo. Então, uma utopia da juventude, né? No sentido de que você poderia fazer com que seu corpo respondesse a todos os seus desejos. Então, você poderia manter o seu corpo eternamente jovem. O que, por definição, é impossível, ainda que você consiga adiar um pouco, mas o corpo é, talvez, uma das coisas na vida que mais esfrega na sua cara exatamente a condição trágica. Porque quando você é jovem, você tem toda aquela energia de jovem, mas não sabe muita coisa de coisa nenhuma, né? Às vezes dizem para você que você sabe até, mas normalmente é mentira, você não sabe mesmo. Depois, quando passa o tempo, quando você começa a saber alguma coisa, ou pelo menos ter alguma experiência, né, válida, o corpo começa a falhar. E quando, digamos, você está na beira da sabedoria, o corpo joga você fora. Né? Então, assim, talvez o corpo seja um dos exemplos mais poderosos do que é a experiência trágica. Definida enquanto um destino inexorável, que, por definição, exclui você da vida. Né? Então, é como se você carregasse você carrega o destino inexorável nas suas células, no seu estômago, no seu pulmão, na sua cabeça. E, de certa forma, viver e amadurecer é essa experiência de que, enquanto você vai vivendo, você vai se perdendo. Né? Bom, isso vocês vão ver com o Leandro Carnal, então, essa questão. Depois, o Ricardo Goldenberg, psicanalista, né? Ele vai conversar com vocês sobre um outro tipo de utopia pessoal, que seria um pouco, e a missão que eu dei para ele foi um presente, né? No sentido de que é um psicanalista falando mal. Agora sim. É assim, um psicanalista falando mal do autoconhecimento. É uma coisa que todo bom psicanalista gosta de falar mal, do autoconhecimento. Dizer que isso é para terapia de segundo time, essa ideia de autoconhecimento. Então, o que seria a utopia do autoconhecimento? Seria todo aquele papo de que se eu me conhecer mais, eu vou ter mais controle da minha vida, eu vou saber prevenir o que acontece de ruim nela, e esse autoconhecimento, na realidade, vai trazer à tona uma pessoa robusta, autossuficiente, quando, na realidade, um autoconhecimento, quando é realizado plenamente, leva você a uma experiência dolorosa de limites, e não uma experiência de que o mundo é uma festa. Então, a conversa do Ricardo Goldenberg vai ser um pouco desconstruir essa ideia de que a própria psicanálise seja esse autoconhecimento infantil que deixa você feliz, né? Inclusive porque uma boa terapia deve levar uns 40 anos para ter um bom resultado, né? Para funcionar. E assim, e quando o analista fala com você, você fica super feliz, né? Quando ele reage a alguma coisa que você fala. E assim, e tem aquela piada que eu lembro dos tempos em que eu estudava psicanálise, que assim, a análise vai muito bem, o paciente está quase se matando. Então, quer dizer, quando você está quase se matando é que a análise está indo muito bem, né? Então, a psicanálise é sempre uma espécie de traição. E traição no sentido... tem um filme que muitos de vocês devem conhecer, chamado Freud, Muito Além da Alma, né?
do John Huston, que o Sartre fez o roteiro, ficou, sei lá, com 7 horas, e foi um puta rolo para conseguir pôr em ordem um roteiro de um filme de 7 horas. E é um filme muito bom com Montgomery Clift, e nesse filme tem um trecho onde um sujeito lá que perseguia o Freud na formação dele, chamado Maynard, quando está perto de morrer, ele faz uma metáfora para o Freud que é a seguinte: um pouco antes dele ficar doente, ele recebe o Freud em casa. Ele perseguia o Freud na faculdade, né? Tipo o professor que persegue o aluno, assim. E ele ficava nervoso com as ideias do Freud. E aí ele chama o Freud em casa um dia, na casa dele, Maynard, e ele diz assim, olha, ele pega uma caixa onde ele tinha escorpiões, e nessa caixa, ele abre a caixa, põe a caixa na luz, sob a luz, e na hora que a caixa está sob a luz, quem viu o filme provavelmente vai lembrar da cena. Aí os escorpiões começam a sair de dentro da caixa, e aí o Maynard fala para o Freud, é isso que você quer fazer, ó. Jogar a luz onde não se deve. Porque se você fizer o que você quer fazer, os escorpiões virão à tona, e quando eles devem viver na escuridão. Quer dizer, grande parte do que se passa na cabeça do ser humano, você nunca deve jogar luz. Porque se jogar luz, que é uma metáfora típica do Freud, aliás, né? Lançar luz sobre alguma coisa, se você lançar luz sobre isso daí, você vai trazer monstros à tona. Aí um pouco depois esse sujeito tem um AVC no filme, né, esse personagem, ele chama o Freud de volta. E ele vira para o Freud e diz assim, olha, tipo, eu persegui você, enchi seu saco, porque na realidade eu sei que tudo que você falava era verdade. Vá adiante e nos traia. Ele fala assim para o Freud. Fale tudo que ninguém quer ouvir. Fale tudo que todo mundo sabe, mas que não aguenta ouvir. Então a ideia da conversa do Ricardo com vocês, como um bom psicanalista, é exatamente mostrar como quando você fala sério sobre alguma coisa, você sai um pouco de um acordo que é, vamos mentir todos juntos sobre esses 3 ou 4 assuntos, assim. E sobre isso a gente não fala. Então, sei lá, de repente o Ricardo vai soltar uns escorpiões na conversa, né? E por último, nós vamos ter uma outra psicanalista, né? Vocês vão tomar um banho de psicanálise, assim, que é a Caterina Coltai, colega minha da PUC também, socióloga e psicanalista. A Caterina vai falar com vocês sobre um outro tema, que o título é bem sugestivo, mas eu não quero que vocês entendam errado, né? É Utopia no Amor, a morte da utopia no amor e na cama. Não significa que ela vai dar nenhuma fórmula como a utopia não morrer na cama, né? Mas ela vai falar de amor e sexo, né? Como analista que ela é. Então ela vai falar um pouco sobre essa utopia que está muito ligada aos anos 60, né? E fecha um pouco a coisa que é assim. Eu sou livre, jovem para sempre, me conheço plenamente, amo perfeitamente e transo maximamente, né? E ela vai dizer assim, olha, não é bem assim, não é uma geometria. Primeiro que sobre esse tema de amor e de sexo, talvez seja uma das áreas em que a gente mais mente, né? De combater essa tosse. Talvez seja uma das áreas que a gente mais mente. Porque é uma das áreas que você projeta sucesso. Se você é uma pessoa que parece que está muito bem no amor e uma pessoa que transa muito bem, se você ainda tiver muita grana, você é Deus. Né? Ninguém é maior do que você. Né? Então, essa ideia de que a gente vai amar plenamente, de que nós vamos transar muito, e sabe um pouco, tem talvez uma frase interessante sobre esse tema, seja uma frase não de um psicanalista, mas de um sociólogo, mas que leu muito psicanálise, que é o Zygmunt Bauman, quando ele diz assim, no livro dele Amor Líquido, que muitos de vocês devem conhecer, que ele diz assim, uma das tragédias de quando você acumula muita experiência amorosa e sexual, diferente, porque a gente sabe que ter poucas experiências amorosas e sexuais é ruim, né? Porque você fica com aquele sentimento que você passou a vida frequentando a mesma praia, né? Você passou férias na mesma cidade, só foi no mesmo restaurante, não é isso? Então fica com aquela coisa de, não, você não conhece nada, só comeu esse nesse restaurante e tal. Então aí você projeta a ideia de que se você for a muitos restaurantes,
né? Então você vai ficar bem. E aí entra a questão que o Bauman fala, a frase que ele diz assim, que uma das tragédias dessa utopia relacionada à ideia do amor e do sexo, típico dos anos 60 para cá, é de que quanto mais você ama várias pessoas e quanto mais você faz sexo com várias pessoas, mais na realidade você se torna um especialista cínico na coisa. Ao invés de você, é como se o acúmulo da experiência fosse eliminando um certo toque de ingenuidade que seria necessário para você conseguir atingir uma experiência amorosa e também sexual, né? No sentido de você não se ver como objeto ou ver o outro como objeto o tempo inteiro, que na realidade, quando você experimenta muito, você cai um pouco naquele sentimento de assim, você já sabe o que o outro vai dizer antes de dizer, ele já sabe o que você vai dizer. Sabe aquela ideia de que na vida tem 2 ou 3 tipos de pessoas só, né? E tem 2 ou 3 tipos de problema. E quando você circula muito, você acaba mapeando as pessoas e encaixando, essa é desse tipo, essa é daquele, essa é daquele. Pessoa desse tipo normalmente fala desse tipo de coisa, né? Acha que os seus desejos são diferentes. Isso é típico, assim, acha que os seus desejos são diferentes de todo mundo, quando na realidade os desejos são mais ou menos 2 ou 3. Esse sentimento é o sentimento que o Bauman se refere como você vira um expert em sexo e amor, mas essa expertise, na realidade, rouba de você uma certa capacidade de experimentar a coisa. E deixa, no fundo, você um cínico, né? Então é essa conversa que vocês vão ter nas próximas quartas-feiras. E agora eu volto para o nosso tema de hoje, que serve como introdução. Tragédia como opção à utopia. Eu imagino que a ideia de utopia dispensa apresentações, né? Mas, grosso modo, a ideia de utopia está muito ligada a autores como Jean-Jacques Rousseau, Marx, Hegel, isso muito no campo político, social, histórico, né? A ideia de que sim, a sociedade vai dar certo, o mundo vai dar certo, nós vamos construir uma sociedade melhor, plena, aquela história toda. E isso acaba, principalmente a gente pode situar um pouco nos anos 60 isso, que é quando toda essa revolução da utopia política e social adentra o mundo da subjetividade. E aí tem um livro interessante que fala disso, chamado Cultura do Narcisismo, do Christopher Lasch, que eu recomendo a leitura, que é um livro que mostra bem, ele mapeia, o livro é de 79, e ele mapeia bem os anos 60 e os anos 70 nos Estados Unidos, e o processo lento em que o vocabulário utópico vai migrando da utopia político-social para a utopia subjetiva, né? A ideia de que o mundo não vai dar certo, mas eu vou dar certo, né? A história não vai melhorar, mas a minha vida sim vai caminhar para alguma coisa plena. Então esse livro do Lasch é um livro que mostra para você bem assim, de uma forma bastante clara, o processo, e ele está analisando a partir da psicanálise. Bom, uma primeira coisa que a gente pode dizer é que talvez o Freud seja um dos grandes autores trágicos do século XX, né? Freud, isso às vezes torna a psicanálise freudiana e suas descendentes mais próximas, como a lacaniana, por exemplo, um pouco intragável, né? É melhor quando você faz terapia que diz para você que se você encontrar gnomos no jardim, eles vão dar para você uma solução para a sua vida, né? Ou se você fizer massagem no corpo, tudo vai dar certo. Enquanto que a psicanálise freudiana tem uma pegada muito terrível. Se você pega, por exemplo, pensa no texto dele, Esboço de Psicanálise, publicado em 40, né, póstumamente, onde ele fala o objetivo final da pulsão é a destruição do eu, né? Por quê? Porque se a pulsão é regressiva, se ela está sempre buscando um movimento em direção a uma posição anterior, onde havia descanso e repouso, o raciocínio que o Freud faz, muito além do princípio do prazer, é o quê? Então a pulsão anda para trás. Você, pensando como filósofo, né? Quer dizer, eu aqui agora, quer dizer, significa que de alguma forma a pulsão busca o repouso. Se a matéria inorgânica vem antes da orgânica, portanto, ser regressiva significa ir a matéria inorgânica. E a matéria inorgânica significa a morte. Então, de alguma forma, aquilo que te constitui está te traindo o tempo inteiro. E no final,
você vai indo em direção à desordem, inclusive do ponto de vista físico. O Freud aqui beira uma certa metafísica, não é à toa que ele chama metapsicologia isso. E, então, a questão da tragédia já aparece aí no cenário contemporâneo. Mas eu vou fazer um pouco um passeio pela história com vocês. O que é trágico, né? Antes de tudo, trágico é um homem encarnado. Estamos falando lá na Grécia, tá? Sei lá, 2.500 anos, 3.000 anos atrás, arredondados. Então, assim, o trágico é um homem encarnado. O que eu quero dizer? O trágico é um homem real, não é abstrato. A tragédia, apesar de que ela está inserida numa mitologia típica, ela não está falando de um homem abstrato que não existe. Ela está falando de um homem real dentro do seu cotidiano. E a encarnação, exatamente, que é responsável pela tragédia acontecer. O fato de você ser encarnado. O homem trágico é um homem rasgado entre as demandas da vida imediata e o destino que o define. E esse destino, na tragédia, é um destino que é tecido pelas moiras, né? Lembra disso? As moiras são aquelas velhas cegas, quase cegas, horrorosas, que têm um dente só e um olho para três, né? E elas ficam tecendo o seu destino, e quanto menos elas lhe veem, melhor. Porque se elas veem você, a coisa fica pior ainda para você, né? Porque elas vão tecendo o destino quase cega, logo o destino é cego, certo? E nessa tessitura vai levando você em direção àquilo que você acha que está escolhendo, mas não está escolhendo. Então a tragédia é talvez uma das formas, uma das visões de mundo mais terríveis que existe. Terríveis no sentido onde o ser humano está enredado num cenário do qual ele não tem chance de escapar. É escolha zero. Você até pode achar que está escolhendo, mas você não está, né? Porque aquilo já está decidido para você. E o que se depreende do sentimento da tragédia é de que, e aí nós vamos passar já um trecho para vocês, do Macbeth, né? Porque o Shakespeare, já no Renascimento, é alguém que traz de volta essa reflexão sobre a tragédia. É claro que eu estou deixando de lado aqui toda a reflexão do Aristóteles, da poética, não estou preocupado com a reflexão estética sobre a tragédia. Eu estou preocupado com o lugar dela na reflexão filosófica. Então é um lugar que fala do homem como um bode. Tragos bode. Bode que vai para o altar do sacrifício. O ser humano é o animal, de certa forma, que mais sofre na face da Terra. Eu sempre digo, quando estou falando de tragédia, que você tem um cachorro em casa, se você olhar para ele, você vai ver que ele é mais feliz do que você. Porque ele não sabe da missa metade. E a experiência de ter se transformado em nós, imagina um pouco assim, darwinianamente, se entrar no mérito, imagina, sei lá, 150 mil anos atrás, chutando os números, imagina o momento que nosso ancestral mítico, o nosso casal ancestral mítico, Adão e Eva macaco, por exemplo, que eles tomaram consciência, ponto, tomaram consciência. Imagina a experiência avassaladora que não foi. Eles tomaram consciência de que eles eram pares da cadeia alimentar. Até então eles eram protegidos disso. No momento que eles tomam consciência disso, vai vir um enorme problema. Onde encontrar energia, desejo e vontade para continuar tocando a coisa, sabendo que você está na cadeia alimentar. Essa sutil jogada interior, né, esse acerto para você conseguir lidar com isso interiormente, né, com esse sentimento de que você arrasta o cadáver nas costas a vida inteira, isso daí pode ser uma das formas de compreender a vida como uma espécie assim de, que é exatamente o trecho que eu convido a vocês a verem agora, de que a vida pode ser vista como uma peça que é interpretada por um idiota, por um bobo, cheia de som, cheia de fúria, né? Cheia de barulho, mas que no fundo não significa nada. Isso é Macbeth, Shakespeare. Vamos ver? Um trechinho. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Talvez esse quinto ato do Macbeth seja um dos trechos da literatura ocidental onde a sensibilidade trágica é apresentada na sua forma mais plena, né? Porque ele consegue resumir nesse trecho, primeiro, a ideia de que o tempo passa e de que, no fundo, ele não faz diferença nenhuma. Até o último minuto em que passar, você até percebe ecos muito claros do Nietzsche, nisso que ele está falando, a gente vai ver já já, essa ideia de que o tempo passa, até o último momento em que um coração bater na humanidade, ou o último momento em que tiver alguém vivo, vai chegar um momento em que esse será o último momento. E, na medida em que esse será o último momento, significa que um dia tudo acaba. E até esse último momento, amanhã e amanhã e amanhã e amanhã, é um acúmulo de amanhãs que, na realidade, não significa nenhuma grande mudança. Essa é uma ideia na tragédia que pode ser uma das questões mais atormentadoras. A ideia de que as coisas não mudam. É claro que nenhum grande poeta trágico, Shakespeare ou Sófocles ou qualquer outro, não sabe que a gente tem pequenas mudanças na vida, né? Você muda de casa, você muda de amor, você muda de profissão. É claro que existem mudanças. A questão não é essa. O olhar trágico é um olhar que vê a vida num grande arco, né? E é a partir desse ponto de vista que o Macbeth está falando, né? E o Macbeth encarna aquele homem cheio de coragem, cheio de força, cheio de glória, e que por isso mesmo acaba caindo diante da ambição. Ele é devorado pela própria ambição. E no começo da peça, ele é recebido exatamente por uma espécie de feiticeira que fala para ele tudo o que vai acontecer com ele. Daí a ideia da Moira, quer dizer, ela já sabe o que vai acontecer com ele, né? Então, esse sentimento que no final não muda nada, é simetricamente oposto à ideia que foi sendo construída pelas utopias de que você consegue mudar tudo, né? E de que você tenha dono pleno da vida. E como eu espero que fique claro hoje na nossa conversa no final, e também nos outros cafés desse módulo, a questão do olhar trágico não é que você, na realidade, tem que ficar em casa chorando, ai, a vida não tem sentido, né? É, na realidade, estimular a grande virtude da reflexão trágica, que é a virtude da coragem, né? A Andreia, para os gregos. É você conseguir, olhar para esse destino e não ficar com medo dele o tempo todo, né? Desse ponto de vista, a utopia, sem dúvida nenhuma, é uma coisa de covarde, como Nietzsche disse, no período crítico dele, deixa isso muito claro. Mas voltando aqui para o Macbeth, então ele fala que a vida é como uma vela, né? É como a chama de uma vela. Qualquer coisa apaga. Mas ela é vela, ela é fogo, ela ilumina. Ela não é qualquer porcaria. É exatamente a relação entre alguma coisa que é de enorme valor, a ideia da vela, como alguma coisa que emana luz, né? Portanto, uma metáfora de enorme força, ao mesmo tempo é uma vela. O vento apaga. E se o vento não apagar, enquanto você vai iluminando, você vai sendo consumido pela própria atividade da iluminação que você gera. Então, quanto mais luz você gera durante mais tempo, significa que esse mais tempo é exatamente o processo em que você vai virando o tal do pó que ele fala. Esse trecho do Macbeth, por isso que ele é tão
apresentado e tão discutido e tão debatido toda vez que a gente traz a tragédia à tona, é porque ele reúne a ideia de que existe uma dignidade no ser humano. A tragédia vê o ser humano como digno, justamente porque ele é trágico, né? Porque ele é alguém que sabe o seu destino, enquanto os outros animais não sabem, né? Os outros seres não sabem. E ao saber esse destino, e ao ter consciência, ele ilumina as coisas a partir da sua própria capacidade de conhecimento. Só que ao longo do tempo em que ele vai fazendo isso, é exatamente o tempo que ele vai indo ao encontro do pó. E isso não muda. Não faz nenhuma diferença a época que você nasceu, onde você mora, quanto você ganha. É claro que faz diferenças pontuais, sei lá, o seguro-saúde que você tem, de repente, mas assim, sei lá, o hospital que você frequenta, mas assim, do ponto de vista do arco, imagina um pouco, pensa o seguinte, imagina que você é alguém olhando de cima a humanidade. Esse exercício é bom para entender o que é a visão trágica de mundo. Que normalmente nós modernos temos dificuldade com ela, porque os modernos gostam de... Os modernos no sentido utópico, porque existe uma modernidade bem trágica, obviamente. Estou falando uma modernidade no viés utópico. Ela tem dificuldade de lidar com a tragédia, porque a tragédia, ela de certa forma nega a autonomia. Né? Ela nega a capacidade do homem fazer alguma coisa que faça diferença no final das contas. Então imagina que você está olhando a humanidade de cima, do alto. Você está olhando tão do alto que você consegue ver a humanidade inteira, nesse momento. Agora amplie esse olhar e imagine que você vê a humanidade o tempo todo em que ela existiu. O tempo todo. Desde o primeiro ser humano até o último. E que você está olhando essa humanidade de cima. É claro que nesse movimento você já não é mais ser humano. Né? Você está quase na posição de um Deus, né? Ou de Deus. Qualquer que seja o Deus. Agora imagina quando você olha a humanidade de cima, talvez você tivesse um sentimento semelhante a quando você olha um formigueiro de cima. Né? Percebendo os movimentos, para onde se vai. Sabe uma vez um darwinista falou uma coisa interessante que eu vi, que foi assim, ele falou, se você entrevistar uma abelha, ela provavelmente vai dizer para você que faz mel porque quer. Porque ela acha que isso é o máximo. Você olhando de cima, você tem a impressão que a abelha não tem solução, ela só faz o mel. É claro que nós não somos abelhas, e no trecho de Macbeth é muito claro isso, né? Mas, quando você olha de cima, até o último registro dos tempos, como fala o Macbeth, né? Tudo é a mesma coisa, e é uma vela que se apaga e vai em direção ao pó. E depois ele vem no segundo trecho, que eu já tinha falado com vocês, quando ele vai dizer que a vida, na realidade, é uma peça encenada por tolos, né? Cheio de som e de fúria, andando pelo palco, né? Achando que está fazendo, na realidade, uma grande coisa. Sabe, um sentimento que às vezes a gente tem quando amadurece um pouco? Porque quando você é pouco amadurecido, você tem sempre a impressão que você é o primeiro espécime de ser humano que caminha sobre a humanidade, sobre a Terra. Com você tudo vai ser diferente. Você vai ser bem-sucedido ali onde o resto da humanidade não foi. Né? Você vai conseguir tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, ter os amigos certos, frequentar os bares certos, ir nos lugares certos, fazer as viagens certas. Quer dizer, tudo vai ser certo para você. Com o passar do tempo, você também tem aquela impressão de que você carrega a sua vida no bolso. Né? Eu acho que um dos dados de um certo processo de amadurecimento, que às vezes quando a gente lê o Freud tem a impressão que só existe 10 pessoas amadurecidas no mundo, quase todo mundo no processo ou fica criança ou morre e não chega lá, mas assim, a ideia de que um certo amadurecimento fala dessa percepção de que na realidade você saber que existe uma certa banalidade no mundo no sentido de repetição, né? De que você não é a primeira pessoa que caminha sobre a face da Terra a realizar coisa nenhuma. Às vezes isso, do ponto de vista pessoal, aparece em coisas como a mulher, a filha que começa a se achar meio parecida com a mãe, e no começo isso parece um horror.
o filho que começa a se achar meio parecido com o pai, e aí tem uma experiência de destino avassalador. Existe maior destino mais avassalador do que você se descobrir parecido com seu pai? Né? Quando você constituiu toda a sua identidade achando que você ia conseguir se livrar dele, ou da sua mãe, tanto faz, né? E você se perceber emaranhado numa teia em que, na realidade, parece que não tem muita mudança. Então, eu acho que é um pouco essa ideia do Macbeth nesse trecho, de que você, no final das contas, é uma peça encenada por um tolo, cheia de sonho e de fúria, e que no final significa nada. Essa é a parte mais terrível da coisa. Tudo bem, eu sou uma vela, você também é, a gente ilumina, a gente brilha, né? A gente faz coisas legais, e aí a vela se desmancha enquanto você ilumina, mas no final não significa nada. Isso é o pior. Né? Esse ponto aqui é que é um ponto um pouco bastante torturante. Então, é isso que eu trago como uma espécie assim, de opção ou utopia. Digamos que é uma opção bem difícil. Né? Mas opção não no sentido de que, olha, seja trágico e você vai ser feliz, porque isso é baboseira. Me parece que toda ideia, faça isso, você vai ser feliz, é baboseira. Independe do que vem antes, da segunda parte da frase. Mas sim, como um pouco, sabe, a cultura clássica é uma cultura que é clássica justamente porque nos fala a sério de um monte de coisas. Por isso que eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, quando você está diante de um clássico, você não fala mal dele, jamais. Se você não gosta do Shakespeare, o problema não está no Shakespeare, está em você, com certeza. Você que não entendeu, leia de novo, ou minta, diga que gostou. Né? Não é sério, é um conselho esse. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque assim, porque é óbvio que se você não gostou do Shakespeare, o problema está em você, nunca vai estar no Shakespeare. Porque você passa e o Shakespeare permanece. Entendeu? Quer dizer, se você acha que você vai trazer alguma coisa de muito nova para o Shakespeare, pense melhor. Pense de novo. Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade de filosofia, um dos grandes professores que eu tive, o Paulo Arantes, no primeiro ano da faculdade de filosofia da USP, que ele falou para nós mais ou menos o seguinte: veja, você entrando na faculdade de filosofia, eu já vinha de uma outra faculdade, então na filosofia tem uns caras assim, sempre um pouco mais velhos, eu estava com 26, 27 anos, e tem a moçadinha de 18, 19. Entramos em 80, formamos 3. Né? E assim, então você entra na faculdade de filosofia achando que você é um Platão. Né? Você vai trazer para a filosofia algo que ninguém nunca pensou. Você vai resolver problemas básicos, como se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Você vai resolver problemas desse talante. Assim. E aí o Paulo Arantes falou para nós alguma coisa do tipo assim: olha, antes de vocês pensarem qualquer coisa, cale a boca, leia, porque qualquer ideia que você achar que você tem, que é maravilhosa, um monte de gente teve antes de você e melhor do que você. Então leia. É a famosa quebrada de pernas que se faz no começo da faculdade de filosofia. Né? Quebra as pernas. Vai ler Aristóteles e cala a boca. Né? Vai ler Kant e cala a boca. Vai ler Nietzsche e cala a boca. Quer dizer, depois que você atravessar essas coisas, então você vai conseguir, talvez, quem sabe, dizer uma frase. Né? Que significa alguma coisa diante do Platão. Então, Shakespeare é o mesmo tipo de cara, né? Que é um clássico. Por quê? A tragédia é um clássico. Ela se repete. Aqui no Brasil, entre nós, ela vai bater no Nelson Rodrigues. Né? Ela vai bater em questões centrais que o Nelson Rodrigues trabalha. Quando o Nelson diz, tire a imortalidade do homem, ele cai de 4, ele não está dizendo outra coisa que é, em que medida se o homem for só um animal e não tiver uma alma imortal, ele de fato não vira bicho. Isso prova que a alma imortal existe de forma nenhuma. Por isso é que é legal. Por isso que é importante. Não que prova que existe, mas prova o tamanho do problema. Né? A dimensão da questão. Ou como quando o Nelson fala, assustado, ele repete uma frase do Otto Lara Rezende, que o Otto diz que não lembra de ter dito essa frase. Né? Jamais. O Nelson tinha fama de inventar frases e dizer que os outros falavam.
quando ele diz que o Otto dizia Mineiros foi solidário no câncer. E a gente vai ver isso já já. Isso é tragédia também. Por que é tragédia? Se for verdade que a gente só é solidário no câncer, ou seja, que na realidade a gente não é capaz de ficar feliz com alguém que está feliz do lado, então a gente é muito miserável, né? E isso significa, não importa se você está preocupado em projetar isso para os outros, isso importa de você saber isso para você, não o que você projeta para os outros. E isso no Nelson se transformou numa indagação torturante. Se mineiro é só solidário no câncer, ninguém na realidade é bom. Não existe a bondade no mundo. Porque ser bom e amar alguém, do ponto de vista do Nelson, é ser você ser capaz de ser feliz porque a pessoa está feliz. O que o Nelson quer dizer é que na maior parte das vezes a gente tem inveja, raiva, ódio. A gente quer matar quem é feliz. Pense um pouco. Existe coisa pior do que você, sei lá, pensa numa mulher, sei lá, ou num cara, mas pensa numa mulher bonita, inteligente, rica, maravilhosa, educada, simpática. Não dá vontade de matar uma pessoa como essa? Né? Ou um cara também? Quer dizer, é como se ele estivesse jogando na sua cara o tempo inteiro. Você não pode. E se ela for, além de tudo, humilde, aí é para matar mesmo. Né? Aí é para matar. Então veja que esse tipo de drama, ele vai do Shakespeare ao Nelson. Mas vamos voltar um pouco para trás. Vou fazendo esse caminho. Eu queria agora passar um outro trecho para vocês também da temática da tragédia antiga. Aí na realidade não é tragédia definida enquanto tal, porque Ilíada é um épico, mas todo mundo concorda que a Ilíada é uma matriz essencial da tragédia, né? E a Ilíada traz, na figura de um herói grego por excelência, o guerreiro de todos os tempos, né? A gente não vai ter o Laurence Olivier fazendo o papel dele, mas dá para discutir de qualquer jeito, né? Essa figura que é o guerreiro Aquiles, né? E a famosa conversa dele com a mãe dele, né? Que é uma deusa, que é uma outra cena famosa da tradição grega, da literatura grega, onde você vê a tragédia posta, a condição do herói trágico posta, né? Diante dos seus olhos. E lembre sempre que herói significa aquele que merece ser lembrado. Herói é aquele que merece que escreva o nome dele no túmulo. Porque é aquele que merece ser lembrado, que se ergueu acima do banal. Vamos ver o Aquiles. I knew they would come for you. Long before you were born. I knew they would come. They want you to fight in Troy. I'm making you another seashell necklace. Like the ones I used to make you when you were a boy. Do you remember? Mother. Tonight I decide. If you stay in Larissa, you will find peace. You will find a wonderful woman. You will have sons and daughters, and they will have children. And they will love you. And when you're gone, they will remember you. But when your children are dead, and their children after them, your name will be lost. If you go to Troy, glory will be yours. They will write stories about your victories for thousands of years. The world will remember your name. But if you go to Troy, no, you will never come home. For your glory walks hand in hand with your doom. And I shall never see you.
Então, como eu estava dizendo, esse é um outro trecho assim clássico dentro da literatura antiga, porque ele traz todos os elementos, né? É uma decisão, que na realidade não é uma decisão, né? Porque isso já está traçado, mas do ponto de vista da personagem, ele está escolhendo se ele vai ficar em Larissa ou não. E o que a mãe dele fala, que é uma deusa, o que ela diz para ele é, olha, se você ficar em Larissa, você vai encontrar paz. Mas junto com a paz, na realidade, o que ela está dizendo é que você vai encontrar uma vida comum, uma vida banal. Vai ser amado pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus netos, e depois seu nome vai virar poeira. Se você for para Troia, você vai ser inesquecível. Porém, a sua glória caminha lado a lado com a sua maldição. Quer dizer, a ideia de que quanto mais você se eleva 2 metros acima do chão, mais garantido é que você vai sofrer a maldição do destino trágico. E o Aquiles encarna exatamente essa situação. Ele é um herói que até hoje a gente lembra dele. Ó. Até hoje ele está aqui, entre nós. Mas se ele tivesse escolhido ficar em Larissa, ele teria paz. Mas ele vai em direção a quê? A guerra. Uma das características da visão trágica de mundo é exatamente aquilo que os gregos chamavam de agon, que é conflito, que vai dar no que a gente chama de agonia, né? A vida é agon, a vida é conflito. Ela não para nunca. De vez em quando você tem um momento de paz, mas imediatamente o conflito é retomado. E se você pensar um pouco de um ponto de vista freudiano, esse conflito está dentro de você, né? O próprio conflito constitui a sua sobrevivência, a sua vida enquanto tal e o seu cotidiano, né? Como vocês vão ver para frente, quando recebermos visitas dos psicanalistas. Mas, então, o Aquiles, nesse sentido, ele representa o herói clássico, porque ele encarna a opção pelo conflito. Ele não tem medo do conflito. Ele vai em direção ao conflito. Para ele não basta ter uma vida normal. E é nesse sentido que ele representa o humano naquilo que o humano tem de mais glorioso, que é abrir o peito e enfrentar a tragédia. Mas sabendo que quando você faz sempre isso, você é esmagado pelo destino. A ideia basicamente é a seguinte: a mediocridade é adaptativa. Se pensar do ponto de vista darwiniano. Você for medíocre, básico, mais ou menos covarde, nunca falar nenhuma frase complicada, né, que gere algum tipo de sofrimento, você tem uma chance de tocar a sua vida sem que as moiras percebam que você existe. Né? Se você, como Aquiles, que representa exatamente essa opção pela agonia, no sentido grego, né, trágico, você certamente terá a maldição despencando sobre sua cabeça. Agora eu quero avançar um pouco, deixar para trás esse universo trágico literário e chegar na segunda parte última da nossa conversa, que é refletir um pouco sobre essa virtude, essa arete, né, em grego, né, antigo, essa força que é a virtude da coragem, que é na realidade a grande virtude que circula pelo universo trágico. Inclusive, essa é uma das coisas que tem um autor chamado Walter Kaufmann, até onde eu sei, infelizmente sem tradução no Brasil. Se alguém souber que tem tradução, quando a gente começar a conversar, avise, porque eu não sei se tem. Eu sei que o livro dele sobre crítica da religião e da filosofia tem tradução em espanhol, né? Mas os outros não sei se tem. E ele fala, o Kaufmann, no segundo volume, que é de Shakespeare ao existencialismo, o nome do livro, onde ele vai discutindo sempre essa matriz trágica, né, como ela vai aparecendo ao longo da literatura e da filosofia, o Walter Kaufmann ele vai dizer que o cristianismo ele bateu de frente com a tragédia. Né? Ele assimilou, como toda cultura é promíscua, não existe cultura pura, isso é um lero-lero que existe cultura pura, porque não existe ser humano puro, só quando você está morto não tem relação com coisa nenhuma. Viver é ficar sujo o tempo inteiro, mesmo em época de gripe, que fica todo mundo lavando a mão com esse negócio aí que eu não sei o que é, com medo de pegar nos outros. Né? Então, assim, então não tem cultura pura, mas o cristianismo ele tem dentro da dinâmica dele um conflito com a tragédia, que o Kaufmann aponta no texto dele, quando ele está discutindo o virtuoso no universo trágico, que ele chama de a grande alma, ele tira o termo da ética nicômaco do Aristóteles. Quando ele diz a grande alma trágica, não é uma alma que o cristianismo normalmente lida bem com ela.
Porque a grande alma trágica tem plena consciência de que ela é dominada por uma coragem que a maior parte de nós não é. Então é como se a alma trágica pecasse para o cristianismo porque ela não é tão humilde, né? Porque ela não está preocupada prioritariamente com o amor e com a generosidade. A alma trágica está preocupada, antes de tudo, com a glória. Com a glória no sentido de você enfrentar aquilo que quase ninguém consegue enfrentar. E daí o cristianismo veria isso como um orgulho. Do ponto de vista do Walter Kaufmann, que é um autor claramente nietzschiano, ele vai dizer o seguinte, olha, não, a alma trágica, o herói trágico, a gente vive à sombra dele. E nesse sentido, ele sim tem um envolvimento com todo mundo, mesmo que não seja um envolvimento clássico do cristianismo. Então, nesse movimento, eu queria chegar um pouco a comentar com vocês como a questão trágica vai aparecer na filosofia do 19, fazendo um pouco um cotejamento entre Schopenhauer e Nietzsche, né? Que são dois autores assim muito identificados com o discurso trágico. Existem vários outros que eu não vou falar aqui, né? Por exemplo, Blaise Pascal, no século XVII, na França, Kierkegaard, no século XIX, na Dinamarca, né? Miguel de Unamuno, Espanha, primeira metade do século XX, recomendo a leitura do Miguel de Unamuno, maravilhoso, né? O sentimento trágico dos povos, nos povos, né? Mas eu vou ficar entre o Schopenhauer e o Nietzsche. E aí eu uso o Schopenhauer e o Nietzsche para mostrar o que seria a virtude da coragem como algo que brota do solo trágico, como grande valor na visão trágica de mundo, né? E por que seria coragem? A coragem seria justamente porque você sabe que a vida não significa nada. Daí que está a coragem. Lembra do Macbeth? Se no final você tem uma promessa, toda vez que você tem uma cabeça um pouco trágica, que você tem uma certa sensibilidade trágica para a vida, você fica irritado quando alguém quer convencer a você de que vale a pena, porque no final você vai receber um prêmio. Isso parece roubar no jogo. Olha, em frente, porque no final você vai receber um prêmio, né? É isso que normalmente irrita as sensibilidades trágicas, nas formas religiosas clássicas, assim, nos grandes monoteísmos, né? É a ideia de que você deve enfrentar, porque no final você vai receber um prêmio. A visão da coragem trágica é que você deve enfrentar exatamente porque no final você não vai receber nada. É exatamente o oposto disso daí. Só que, quando você vê isso do ponto de vista do Nietzsche, e eu concordo de certa forma com uma crítica que eu já ouvi muitos psicanalistas e freudianos fazerem ao Nietzsche, de que no final o Nietzsche meio que um pouco viaja na maionese, sei lá. No final o Nietzsche faz uma utopia pessoal dele. Mas independente dessa crítica de que o super-homem não existe, né? O super-homem do Nietzsche, ninguém vai conhecer um super-homem, você não vai encontrar ele na Vila Madalena, na Angélica, em Campinas, em lugar nenhum, né? Porque o super-homem é uma abstração. Então, acusam muito ele de ter viajado e sonhado com um ser humano que não existe, porque, na realidade, na maior parte do tempo, a gente tem que tomar remédio mesmo, fazer terapia, fazer uma ginástica, uma yoga, alguma coisa que ajude a você a enfrentar a vida à medida que ela passa, quando você perde essas fórmulas mais bobas aí. De qualquer forma, a crítica que o Nietzsche faz é uma crítica bastante contundente, né? Do ponto de vista trágico. Então, eu não vou entrar tanto nessa crítica que se faz ao Nietzsche de que ele teria constituído uma outra utopia, que é a utopia do super-homem, porque do ponto de vista do Nietzsche ele não está fazendo isso, né? A ideia de super-homem está muito ancorada na ideia de coragem. E aí a oposição entre Schopenhauer e Nietzsche seria basicamente a seguinte. Enquanto Schopenhauer também tem uma visão trágica, no sentido de que a vida, a substância da vida é uma vontade louca, incontrolável, irracível, destrutiva, né? No sentido de que a vontade schopenhaueriana lhe humilha de todas as formas, te humilha fazendo com que você nunca consiga realizá-la, e te humilha também quando você consegue realizá-la, porque aí aquilo que você conseguiu já não vale mais nada, é uma característica da vontade, né? Ela está sempre empurrando você para frente, e no movimento dela, ela está sempre desvalorizando o que você desejava tanto antes. E aí, nesse sentido, a posição trágica no Schopenhauer, tal como o Nietzsche vai ver, é uma posição trágica que é a tragédia que leva à melancolia e à depressão, do ponto de vista nietzschiano. É o trágico que fica chorando em casa.
ele sabe que deveria ir para Troia, ele sabe que inevitavelmente a glória está em Troia, o gozo da vida está em Troia. Essa é a ideia do Nietzsche, né? O gozo da vida está em você ir para Troia, no sentido da posição do Aquiles naquele momento. Ele opta por ficar em casa, porque na realidade ele tem medo e ele vai definhando, sofrendo daquilo que o Nietzsche vai chamar de adoecimento do Eros, né? É claro que o Nietzsche bate no cristianismo de uma forma assim, fervorosa. Eu não vou entrar nesse debate especificamente aqui, né? Ele faz uma simplificação do Nietzsche, é claro. Isso é normal. Quando você quer bater em alguma coisa, você tem que simplificar. Senão não cabe no seu pensamento, né? Isso é um tipo de movimento clássico nos debates em filosofia, em toda forma de debate. Então ele bate e diz que o cristianismo... Qual é o problema do cristianismo, né? O que o Nietzsche quer jogar contra o cristianismo e contra a depressão do Schopenhauer? O nosso problema é que a gente não consegue lidar com o fato de que você é absolutamente insignificante no mundo. Se você não existisse, não fazia falta nenhuma. E um dia, se você parar de existir, o que é inexoravelmente verdadeiro, não vai fazer falta nenhuma. E se você se referir às pessoas que te amam e que para quem você faz falta, como elas não fazem falta, por definição, você continua não fazendo falta. E como tudo acaba no final das contas, você continua, ou seja, aquele último registro dos tempos que fala o Macbeth, né? Aquela marca final ali, os 45 minutos do segundo tempo, onde tudo acaba, continua não fazendo falta. Então, a intuição do Nietzsche é que, na realidade, a gente não consegue lidar com isso e aí cria a metafísica, né? Cria a metafísica, Platão como grande covarde chique, que é isso que o Platão é para o Nietzsche, um covarde chique, elegante, aristocrata, fino, devia entender de vinhos, conhecer o mundo inteiro, passear, saber várias línguas, mas era covarde. Por que ele é covarde para o Nietzsche? Porque ele inventou outro mundo. Ele disse que existe um mundo pleno das formas, blá, 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 aquela história toda. O Nietzsche odeia o platonismo, né? Ele identifica o platonismo como o tipo de doença clássica do Ocidente. Por quê? Porque o platonismo nega a vida. E a vida é essa, não tem outra. Essa é a ideia do Nietzsche, né? E o preço que você paga para acreditar no outro mundo é o eros que você deixa de ter. Essa é a dinâmica. A força que você deixa de ter, a gente podia falar em português claro assim, o tesão que você deixa de ter, né? Para que você consiga acreditar nesse outro mundo que um dia lá vai dar certo. Lá os malvados vão pagar o que fizeram. Talvez não, talvez o cara seja perverso a vida inteira e não aconteça nada com ele. Isso é péssimo. Isso não significa que você deve dizer você não vale nada e continue não valendo nada. Não é essa a questão. É você, lembra sempre a metáfora que eu falei, você está olhando de cima, né? Então assim, a metafísica platônica para o Nietzsche é aquela que diz assim, olha, aqui você foi o cara que não tinha amigo, ninguém olhava para você, ninguém gostava de você, mas lá você vai ser o cara mais popular da escola, todo mundo vai te amar lá. Aqui você não conseguiu ter sucesso profissional, mas lá você vai ser o cara mais rico do mundo. Aqui você se sentiu sozinho, lá um te amará para sempre. Quer dizer, só que esse movimento, o que o Nietzsche quer dizer é que para você crer nisso, você destrói a energia vital dentro de você para conseguir sustentar isso. Porque no fundo você está morrendo de medo. E morrer de medo é normal, porque é para morrer de medo. Essa é a questão. É a relação entre a coragem e o medo que dá o tom da concepção trágica, né? E aí, marchando para o final, eu vou pedir já para passar uma cena de um outro filme último para nós, onde essa ideia da coragem aparece de forma muito clara. O Nietzsche, então, vai defender a noção, né, entre tantas outras coisas, de que contra o ressentimento, que é essa ideia do eros, né, adoecido, contra a covardia, a possibilidade é dançar diante do abismo. Essa é a imagem. Sabe aquela ideia, só acreditaria num Deus que soubesse dançar? Quer dizer, a diferença está, você vai cair num abismo de qualquer jeito. A diferença está, se você vai gemer enquanto cai, ou se você vai dançar enquanto despenca. Essa ideia é assim, a utopia, como quando eu falei que surgiu para nós essa ideia de constituir um módulo ao redor da tragédia como opção à utopia,
é um pouco assim, olha, a utopia leva a uma gemessão, porque não acontece. Então leva a uma gemessão, a um choro, a uma lenga-lenga, a ficar querendo reeditar o tempo inteiro. E no final vai dar em autoajuda. Né? Vai dar nesses livros bestas que tem por aí, do tipo, converse com o universo, que ele vai dar para você o que você quer. Né? Vai dar nisso daí, vai dar nessa ideia de que, olha, se você de fato conseguir uma alimentação bem balanceada, você vai perceber que você é uma pessoa melhor. Né? Quer dizer, vai dar, e aí já é o tipo das utopias bem baratas, assim, aquelas que custam R$1,99 quase, né? Bem baratinhas. Então, em oposição a isso, a ideia da tragédia, pensada um pouco nesse viés que eu desenvolvi com vocês, é pensar a tragédia como uma opção em que esse eros que fala o Nietzsche, não é no sentido de que o Nietzsche oferece uma fórmula. A crítica que se faz a ele é que ele oferece uma fórmula. Mas eu não estou pegando por aí, eu acho que você não precisa pegar por aí necessariamente. Porque o preço é tão alto que é uma fórmula que ninguém compraria. Né? Essa ideia de que para resistir à metafísica você tem que olhar no fundo do abismo, né? E de que a única forma de você olhar no fundo do abismo é se você tiver coragem, e ter coragem é alguma coisa que você não é pago bem para ter coragem necessariamente, o cosmos não vai lhe retribuir por você ter coragem, né? E que no final das contas você só mede a coragem diante da morte, ou seja, diante do abismo, né? Então, ao invés de você ficar sonhando com o universo que conspira a seu favor, você sabe que o universo lhe é indiferente e que você está só. A ideia é de que essa atitude estaria para alguma forma de amadurecimento. Vamos ver uma cena do Cruz de Ferro, né? Um filme do Sam Peckinpah, para fechar essa questão. Lieutenant Trebek has not been under my command for several hours. He has been transferred. Aristocratic. Prussian dipshit.
Então, esse filme que eu recomendo, quem não assistiu ainda vale a pena, é um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. É um filme alemão, né? É um filme sobre o exército alemão na frente russa. O personagem do Maximilian Schell, então, é um capitão prussiano nobre que quer ganhar a Cruz de Ferro e pede para ser transferido para a frente russa, onde você tinha que ser muito corajoso, porque você corre o risco de morrer o tempo todo. Só que ele chega lá e ele é um covarde. Ele morre de medo. E lá ele topa com esse sujeito, que é o Steiner, que é um cabo e depois é promovido a sargento, que é um cara que tem uma gaveta cheia de Cruz de Ferro e que não dá a mínima bola para a Cruz de Ferro, mas ganha uma Cruz de Ferro a cada dia, porque está o tempo inteiro enfrentando os russos cara a cara. E aí essa cena, que é a última sequência do filme, é exatamente quando só sobram os dois, né? Dentro do grupo lá de alemães, os russos invadiram a base alemã, no avanço russo. Então ele vira para o cara e diz, olha, eu vou mostrar para você onde é que cresce a Cruz de Ferro. Quer dizer, a Cruz de Ferro não cresce no seu desejo atrás da mesa, embaixo da mesa, querendo ter a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro cresce na hora que você enfrenta o russo cara a cara. E aí, portanto, você pode morrer tentando conseguir uma Cruz de Ferro. Se você sobreviver, aí é que você merece a Cruz de Ferro, né? Então eu acho que esse filme ele sintetiza muito bem esse certo ethos, ou essa certa sensibilidade que brota de uma visão nietzschiana de mundo, né? Que é uma visão onde a coragem é a única forma que você tem para enfrentar um destino que é, sem dúvida nenhuma, contra você. E a ideia de que essa possibilidade de acesso à coragem vai lhe dar um tipo de respiração que você nunca teve antes. Para encerrar, nós vamos escutar um trecho que vai ser lido para nós sobre de uma pessoa que sofreu muito, né? Aconteceu tragédias com ela, né? Tragédia no sentido do senso comum, né? Que ao mesmo tempo é no sentido universal, e como ela enfrenta isso. E depois eu vou encerrar conversando um pouco a partir do Nelson Rodrigues, depois dessa leitura. Vamos a ela. Isis. Entendi há pouco o sentido da frase que diz: o mineiro só é solidário no câncer. As pessoas têm mais dificuldade de nos ver alegres, em evidência, chamando atenção. Não estão tão preparadas para isso quanto estão para nos ajudar no meio da tragédia. Acho que incomodei, e continuo incomodando porque troquei a tristeza por uma alegria exuberante ao ver como a vida pode nos dar coisas lindas depois de nos tirar outras tantas. Então, esse trecho, que é de uma pessoa mortal como eu e você, né, que passou por um sofrimento grande na vida dela e depois ela consegue retomar e ir engateando, deixando de catar, sabe, ficha no chão e ficar batendo o rosto no chão de tanto sofrimento, ela consegue se erguer. Eu pensei, nós optamos por trazer esse trecho para encerrar, para apontar a ideia de que, na realidade, essa reflexão sobre a tragédia não significa que você tem que ir para a frente russa só, né? Ou que você tem que ser Aquiles, né? Nem tampouco é a ideia de que, sabe, você pode ser um herói dentro do seu elevador, se sentir o máximo diante do espelho do elevador, achando que você é maravilhoso. Não é isso. Mas sim pensar, fechando com o Nelson Rodrigues, como eu tinha dito, o Nelson tinha, você sabe, eu já tinha falado essa frase do mineiro solidário no câncer, né? Sou solidário no câncer, mas eu encerraria com uma outra frase do Nelson, também famosa, que é: só os neuróticos verão a Deus. Quer dizer, essa frase, só os neuróticos verão a Deus, é típica do Nelson, é uma contradição. Porque é como se o Nelson colocasse toda a mística ocidental do lado do Freud, né? E quando se estuda Nelson Rodrigues, a gente percebe que tem uma mistura esquisita ali entre Agostinho e Freud, né? É uma espécie de casamento, talvez improvável. Eu, pessoalmente, acho que não, mas um certo casamento improvável. E quando o Nelson diz que só os neuróticos verão a Deus, quer dizer, para o Nelson Rodrigues, naquele momento em que ele viveu e quando ele está escrevendo entre os anos 50, 60, 70, né? Vivendo todo o processo revolucionário, vivendo aqueles anos que foram tão importantes na história da nossa era contemporânea, mais recente, ele
o Nelson ele sente um cheiro que na realidade é o seguinte: nós estamos fazendo opção por um lero-lero, que é basicamente o seguinte: as pessoas não são más, não são interesseiras, elas são todas legais, a culpa é da professora ruim que elas tiveram e do governo mau que elas tiveram e da classe social que elas nasceram. Se você resolver isso tudo, todo mundo vai ficar legal. Outra coisa que o Nelson percebe é o seguinte: os jovens são ótimos, né? Se você é jovem, você sabe tudo, você é puro, você é pura energia. Na realidade, a gente deve entregar o governo do mundo aos jovens. Porque quando você ficar velho, você já não tem mais aquele movimento, você não sabe nada. Porque, na realidade, a sabedoria está no futuro, no progresso, que é uma característica bem típica, que me parece bem típica de uma certa breguice da modernidade. Que é achar que o futuro é o máximo, que o que é novo é ótimo, né? E desqualificar tudo que significa experiência acumulada. O que não significa olhar para trás, não tem como olhar para trás, andar para trás. Mas o Nelson percebia ali naquele momento que ele vivia, nos anos 60, né? Que você tem ideias do tipo: olha, pai e mãe, 40 anos, 45, vamos aprender a fumar maconha com a minha filha? Porque se eu aprender a fumar maconha com a minha filha, significa que a gente é cabeça. Então, se a gente for cabeça, tudo vai se resolver se os pais fumarem maconha com os filhos. Ou seja, a gente vai ser feliz se desbundar. Né? Isso nos anos 60. Né? Ou, vamos fazer uma terapia de nudismo, todo mundo fica pelado, todo mundo se ama, todo mundo se adora. E aí é conhecido como o Nelson arranca a prostituta nesse cenário para dizer que a prostituta é a única mulher naquela época que tinha vergonha na cara. Né? Porque ela sabia exatamente quanto custa uma nudez e, talvez pior do que isso, a nudez só vale quando é castigada. Se a nudez não é castigada, você vira um crioulo do grapete, como falava o Nelson. Que é alguém que vê duas mulheres lindas passarem na sua frente e você nem percebe. Porque está tão natural andar pelada. Então, essas imagens que o Nelson vai trabalhando, assim, é conhecido a ideia de que o Nelson era um reacionário, blá, 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 esse lero-lero todo, que pouco me interessa aqui, essa oposição. Mas a relação do Nelson com a concepção trágica de mundo é conhecida há muito tempo, foi estabelecida por um grande estudioso dele, que é o Sábato, né? E por um monte de gente que estuda o Nelson, isso é meio óbvio, não precisa falar, de que ele está inserido nessa tradição onde a tragédia está dentro do ser humano. Né? É o fato de você ser um ser movido por uma série de emoções que não compõem um todo e que você é arrastado por elas. A tragédia não é necessariamente algo que está fora de você, ela está dentro de você. Né? Esse conflito contínuo é a própria substância da sua alma. Né? Então, naquele momento histórico específico onde ele está, que é o momento onde essas utopias que eu falava no começo estão se constituindo, essas pequenas utopias privadas, né? Então ele fala, a razão da idade, como ele chama, é o jovem. Foi jovem, está com a razão. Então o jovem violentou uma colega na faculdade, na PUC, né? Tudo era na PUC para o Nelson, né? Ele tinha uma tara com a PUC, né? É estudante de psicologia da PUC, é o estudante de jornalismo da PUC, é o sociólogo da PUC, é sempre a PUC, né? E ele falava, um aluno da PUC, sociólogo, violenta uma psicóloga, aluna da PUC, e aí dizem que tudo bem, é porque ele é jovem, então na realidade um jovem não pode cometer pecado, né? Porque na realidade ele é tão puro, então vamos entregar o governo a eles. E aí o Nelson critica isso. Outra coisa que o Nelson critica, interessante, é o que ele chamava de amante espiritual de Che Guevara. É aquele tipo de granfina, como ele chamava. Ele dizia que granfina verdadeira só em São Paulo, porque no Rio não tem dinheiro. Toda granfina do Rio é mentirosa, ele dizia. Granfina só em São Paulo mesmo. Mas você pega uma granfina, a amante espiritual do Che Guevara, que ele quer dizer, é aquela mulher que normalmente quer aprender a fumar maconha com o filho, faz terapia de nudismo, porque acha que pode haver uma vida sexual plena, e que essa vida sexual plena passa por uma liberdade total, por todo mundo pode fazer tudo. Ou quando o Nelson, na realidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se não tiver castigo para nudez, você fica broxa, de alguma forma. Né? Quer dizer, tem um rolo aí dentro da estrutura humana que você não pode simplesmente criar uma fórmula para resolver isso. E, portanto, né, diante de um cenário onde o Nelson percebia que as utopias que estavam se constituindo ali eram utopias que queriam resolver o ser humano, né?
resolva um ser humano e, na realidade, você matou o ser humano não tem salvação, não tem como resolver, né? Essa imagem, essa frase dele, só os neuróticos verão a Deus, no sentido de que, na realidade, para o Nelson Rodrigues, qualquer possibilidade de você ter algum amadurecimento, algum autoconhecimento, no sentido não de se enganar, mas no sentido de falar alguma palavra que tenha nome próprio em alguma medida, né? Que seja você que está falando mesmo, ou no sentido de atingir a Deus como conceito que descreve a grande, o maior conceito